Esse vídeo é para pessoas que são uma longa história. Tem tempo para ouvir? Quando você pensa na sua jornada de vida, nas coisas que você já viveu, nas experiências, nos desafios, nos aprendizados, você já parou para perceber o tanto de coisa que só você sabe? Que você nunca teve a oportunidade de contar e explicar para alguém, e mesmo que você tentasse, não seria possível? Por exemplo, quando você está conhecendo alguém e a pessoa pergunta mais sobre você, quer saber sobre você, sobre a sua história, e não importa o quanto você fale, nunca acaba. Não, é como se fosse um plot twist atrás do outro e você às vezes nem sabe por onde começar a contar quem você é. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre pessoas que são múltiplas, pessoas que têm muitas camadas, que têm uma vida multifacetada e que não querem se reduzir também a um título de LinkedIn, a uma legenda de Instagram, a um único rótulo, porque entendem que essa multiplicidade faz parte de quem elas são. Olha aqui, a gente tem uma companheira hoje. Meu Deus do céu, eu não aguento! Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui nesse vídeo e segue comigo por aqui. Eu sou a Cassie Litansky, essa é a Mushi, e nesse canal o meu objetivo é expressar ideias, fomentar diálogos e articular mudanças na sua vida e na minha também, e quem sabe do planeta como um todo. Eu queria começar pelo ponto de a gente ser muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me identifico fortemente com este conteúdo que estou criando. E você talvez esteja se identificando também. Quando a gente é um ser humano, a gente é complexo por natureza. Algumas pessoas são um pouco mais porque tem muitas coisas que a atravessam, né? Essa experiência de vida, por exemplo. E a gente pode ser muitas coisas, né? A gente não precisa ter uma única camada ou ser só aquilo que as pessoas esperam. A gente pode ter multifacetas. E também tá tudo certo se as pessoas não conhecerem todas essas facetas de nós. Nem todo mundo precisa acessar todas as camadas nossas, até por uma questão de autopreservação. Mas a pergunta mais importante disso não é se as outras pessoas te aceitam, te entendem, te reconhecem, mas é se você consegue fazer isso por si mesmo. Você sente que você aceita todas as partes de você? Que você entende, que você reconhece? Talvez tenha coisas que você nem compreende direito, que só alguns anos de terapia vão te trazer essa compreensão, acontece. Mas que você reconhece aquilo, você reconhece o valor dessa camada da sua vida, você reconhece o valor dessa experiência que te formou, te moldou quem você é. Porque aí uma mágica acontece. Quando você se reconhece, não esperando pela validação ou reconhecimento dos outros, mas sim pelo seu próprio processo de aceitação de quem você é. Por exemplo, de forma prática, tá? Você pode ser um artista, mas você também pode ser um empresário. Você pode ser racional e você pode ser extremamente sensível ao mesmo tempo. Você pode ser introspectivo, mas você pode amar um palco. Você pode ter escolhido um caminho, ter investido naquilo, depois você pode mudar de ideia, você pode ir para outro lugar, você pode ter voltado atrás naquele lugar, você pode ter mudado de novo, você pode mudar de ideia várias vezes. Não simplesmente porque você é confuso, mas porque a sua experiência de vida te leva para diferentes lugares. Tudo isso faz parte da tua história. E não tem problema se ninguém entender, não tem problema se as pessoas não conseguirem acessar esses lugares, sabe? Por exemplo, eu trabalho com internet, né, gente? Eu oriento e direciono pessoas nas suas carreiras através da internet. E uma das coisas que sempre foi uma questão que me trouxeram é que, por exemplo, a frase é essa: eu não consigo mostrar todas as minhas partes nas minhas redes sociais. Eu não consigo dar vazão para outros lados meus, mas eu também não consigo, gente. Tem muita coisa que não entra nas minhas redes sociais.
Claro que com habilidade, tu vai desenvolvendo, você consegue encontrar maneiras de colocar ali coisas que você gosta, coisas que você tem interesse em compartilhar e que faz sentido. Mas nem tudo precisa ser falado, nem tudo precisa ser mostrado, nem tudo todo mundo precisa saber, né? Então não tem problema, mas você precisa entender. Você precisa estar em paz com isso também, com o fato de que a sua experiência de vida não precisa agradar ninguém. Simplesmente precisa fazer sentido para você. Tem um outro ponto assim que eu acho que pega muito para pessoas que são complexas, tá? Pessoas que têm multifacetas, pessoas que são profundas, pessoas que vão lá na raiz das coisas. É uma sensação de ser areia demais para o caminhãozinho do outro. Pode ser num sentido de autovalorização, mas pode ser num sentido de autodepreciação também, tá? Por exemplo, que você não pode se expor demais, que você não pode mostrar certas vulnerabilidades, que você não pode contar determinadas coisas, que você não pode cruzar aquela barreira, porque vai ser demais e a pessoa não vai te aceitar, em qualquer contexto que seja, pessoal, profissional, relacionamento, enfim. Ou que você ouve de feedback, de resposta, coisas tipo, mas tu vai mudar de novo, como assim? Tipo, tu não se decide, ou então você é muito sensível, sabe? Tipo, qualquer frase que na verdade te inibe de poder se expressar. Então, a questão não é necessariamente que você é complexo ou complexa demais. Às vezes quer dizer que você está se envolvendo com pessoas que não têm repertório suficiente para lidar com tudo que você é. E aí é uma questão delas e não sua. Pessoas que são muito complexas nesse sentido, assim, de terem muitas experiências, normalmente também são muito exigentes consigo mesmos, o que acaba também levando um pouco dessa exigência para o outro. Quando a gente exige muito da gente, é natural que a gente também espere e exija, né, mesmo que inconscientemente, muito do outro com o qual a gente está se relacionando em qualquer contexto. Só que aí, eu sempre chego num ponto assim, será que é exigir demais? Ou será que você está pedindo isso para a pessoa errada? Porque às vezes você está simplesmente querendo equiparar ali quem você é e o que você entrega naquela mesa, naquele contexto, com a outra pessoa, por exemplo, no relacionamento, né? Como que você vai estar com alguém que não tá aqui, de igual para igual para você, né? Com você. Mas como que você também no trabalho vai ter uma sociedade com alguém que os dois não agregam aqui na mesma medida, de uma maneira equilibrada, né? De uma maneira que se equipara, que se soma. Como que você vai estar entregando isso e recebendo isso, em qualquer contexto que seja? Então, às vezes, não é que você é demais. Quer dizer que você precisa ter um filtro melhor para onde você está dando vazão, em quais pessoas você está mantendo próximo de você que não estão tendo a capacidade, não é uma comparação, tipo assim, você é melhor que as outras pessoas. Não é isso, gente. É que as pessoas são diferentes. Algumas pessoas têm um determinado repertório de vida e outras têm outros. As pessoas são diversas. É por isso que tem muitas pessoas no mundo, para você se conectar com aquelas que faz sentido. Não é para você se conectar com todas necessariamente. Conselho que eu posso deixar, que é uma coisa que eu já percebi na minha vida e que assim eu pratico muito fielmente, que realmente funciona, é você aprender, né, a se envolver e manter na sua vida pessoas que têm uma lente mais plural, mais dinâmica e menos limitada. Porque as pessoas que têm uma lente mais plural, que têm uma cabeça mais aberta para as possibilidades da vida, elas não vão querer te limitar e também não vão ir contra a sua multiplicidade. Elas não vão ficar querendo te diminuir para caber dentro daquele conceito que elas conhecem. Mas agora, pessoas que têm uma mente mais fechada, às vezes parecem não ter, mas na verdade têm, ficam querendo fazer com que você se encaixe naquilo que elas conhecem como o normal, naquilo que elas têm de repertório. E nunca vai acontecer.
Porque você, digamos que um Tetris, eu não tenho nada aqui pra mostrar, mas digamos que você é uma coisa assim, e daí você tá querendo entrar aqui, não cabe, gente. Não dá. Você tem que entrar num negócio assim. Entendeu? E quando você tá nesse círculo correto de pessoas, você também fica muito mais autoconfiante, porque você entende que você não é um problema. Você só é do jeito que você é, entendeu? E aí a gente pode estar falando também muito na perspectiva de pessoas neurodivergentes. Eu descobri recentemente que meu filho tem autismo nível 1 e altas habilidades. E aí, ter descoberto isso, fazendo ali os testes, né, com os profissionais específicos, recebendo o laudo da médica, tudo isso certinho, foi muito bom, esclarecedor receber essa informação, porque eu entendi o jeito que ele funciona. E eu parei de tentar bater a cabeça na parede para fazer com que ele agisse de determinada maneira que eu achava que era o certo que uma criança deveria agir. Uma criança típica, mas ele não é típico. Então, entender também como você é e o que você precisa fazer, que pessoas você precisa manter na sua vida ou não, vai te ajudar a ter mais autoconfiança para ser quem você é naturalmente, sem precisar se reduzir. E aí, nessa parte, assim, nessa perspectiva também de ser multipotencial, de ser uma pessoa com multipotencialidades, múltiplos interesses também, tá? Que eu acredito muito que organizando direitinho dá para ser tudo. Dá para conciliar essas várias camadas na vida pessoal, na profissional, sem abrir mão de nenhuma. Talvez você tenha que ter uma questão de proporcionalidade, assim, sabe? Não vai dar para fazer tudo na mesma intensidade, mas vai dar para você assumir uma coisa como principal e outras como secundária, terciária, ou você ter um foco central e usar o resto das suas potencialidades e interesses como hobbies. Então é interessante. Tem uns exemplos assim legais. Um exemplo específico que me marcou bastante é que eu tive uma cliente que fez consultoria comigo e ela é bailarina, né? E ela também é psicóloga. E ela estava atendendo só como psicóloga, mas ela sentia muita falta de trabalhar a dança com outras pessoas. Mas ela não queria dar aula de dança e ao mesmo tempo ela não queria só fazer a clínica de psicoterapia normalmente. E aí é um desafio, porque como que a gente une a psicologia com a dança? Aí a gente foi assim desbravando até chegar num lugar em que ela conseguiria conciliar as duas coisas e trazer isso para o mundo através da comunicação dela, né? Então, não é do jeito óbvio, às vezes você vai ter que quebrar a cabeça para entender como que você vai conciliar esses diferentes interesses e potenciais que você tem, mas organizando direitinho dá. Dá para fazer, dá para ser, dá para desenvolver. Eu acredito muito nisso, assim. Até porque eu acho que quando você tem interesses específicos, você não quer abrir mão deles também. Você quer manter eles na sua vida porque te faz bem, sabe? Então, eu sou muito a favor de tentar achar uma forma de manter. Sair desse lugar de precisar se explicar. Olha lá, minha florzinha, minha linda. Sair dessa necessidade de validação externa, de precisar se explicar para os outros, de precisar se fazer entender, nessa ansiedade de querer pertencer, é você. É entender que assim, ó, essa busca constante pela validação alheia vai sempre te deixar com vazio. Sempre. Não tem ninguém no mundo que vá fazer com que você preencha a sensação de vazio se você mesmo não souber preencher isso com você, sabe? Então é como se eu comigo é o lugar mais seguro que existe. Você com você é o lugar mais seguro que existe. E aí, quando a gente chega nessa experiência de intimidade com nós mesmos, com a nossa trajetória, nossa história, não tem nada que alguém possa falar de julgamento, de opinião sobre você que vai te afetar. Não tem nada, porque você sabe da sua história. Você honra, você entende, você aceita, você compreende. Você assume a sua história.
e você tem a sua própria opinião sobre o que aconteceu. Você tem a sua própria visão, perspectiva. Então, a perspectiva que o outro traz sobre você é a perspectiva do outro, não é a verdade, necessariamente. Não é a verdade. Então, a vida é isso, né? A história de vida é longa, complexa, cheia de camadas, reviravoltas, plot twist, capítulos inesperados. E adivinha? A vida continua sendo escrita, a história não acabou, ela continua sendo escrita, então vão vir outros plot twists. Então, o fato de você fazer as pazes com isso não só te garante uma compreensão mais tranquila do que você já viveu, como também uma sensação de paz e menos ansiedade, mais tranquilidade em relação ao que vem pela frente. Porque pode ser uma coisa completamente dentro do que você planejou. Ou pode virar tua cabeça do avesso, transformar tua vida numa coisa que tu nunca tinha imaginado. E tá tudo certo, porque é a sua vida sendo escrita. E você em paz com ela, sim. Era isso que eu queria falar. Tava com isso aqui, ó, pra falar. Gostou desse pensamento? Faz sentido pra vocês? Eu queria saber aqui, me conta nos comentários, se você também sente que você é uma longa história de explicar, sente uma dificuldade de explicar quem você é e como que você lida com isso, assim, se você ainda tenta se explicar ou se você desistiu de explicar para os outros. Cada um tira a sua compreensão e seja feliz e você vive com a sua própria verdade em paz e tranquilo. Como é que você lida com isso, né? Eu queria saber, tá? É isso, se inscreve no canal, deixe seu like, vamos nos conectar aqui. Pode me procurar no Instagram também, @KessleyLitansky, exatamente como o meu nome, só que sem acento, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Beijo, espero que tenha feito sentido aí também.